nesses mitos, né, que foram colocados sobre a carne no passado e que prejudicou a nossa cadeia por um período, né? Eu acho que é um trabalho de todos, né? Da parte técnica, da parte comercial, das universidades, né? Desmistificar isso, né? Da carne suína, do consumo, né? O Brasil é o quarto maior produtor de carne suína, né? É o terceiro maior exportador hoje, né? Do mundo. Uh, e a gente, na última década, aí, subiu 35% o consumo de carne suína por pessoa, né? Chegando aí a níveis de mais ou menos 20 quilos por pessoa ao ano. Então, a gente produz muito bem, hoje exporta muito bem, e ainda precisamos consumir um pouco melhor essa carne, né? A gente tem um espaço de consumo para crescer, por pessoas dentro das escolas. Eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer, né, para entrar na merenda escolar, para entrar nas universidades como uma fonte de proteína que é segura, é saudável, né, e tem um alto valor agregado, né, e a gente produz com excelente qualidade, talvez um dos países que consigam produzir suínos de forma mais sustentável, mais, enfim, mais eficiente. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SuinoCast, um programa onde a gente vai conversar de uma forma leve e até divertida com convidados que atuam com assuntos muito interessantes dentro da suinocultura. A gente vai pegar o pessoal líder em vários setores e trazer aqui para bater um papo com a gente. Mas o pessoal aqui do SuinoCast me contou um negócio que me deixou meio chateada, galera. Vocês estão sabendo que 92% dos nossos ouvintes não são inscritos no canal? É tipo aquele pessoal que só vem dar uma espiadinha e sai correndo. Gente, isso não é legal. Se inscreve aí no canal, por favor, ajuda a gente, que a gente vai conseguir chegar a mais profissionais, a mais estudantes de todas as áreas que têm a ver com a suinocultura. Pessoal da zootecnia, pessoal da medicina veterinária, engenheiro agrônomo, todo mundo que está atuando aí com a medicina, não só a medicina de suínos, mas a produção de suínos, o comércio de suínos, tudo que tem a ver com a cadeia suinícola vai chegar para mais gente se vocês se inscreverem no canal. Isso aumenta aquelas coisas doidas lá que eu não entendo nada de métricas e de engajamento, de não sei o quê, mas vai melhorar o nosso canal, vai melhorar os programas para vocês. Vocês vão ficar sabendo das coisas com antecedência, vocês vão ouvir nossos episódios em primeira mão. Então vai lá, clica no botãozinho, se inscreve no canal e convida os amigos para acompanhar os nossos bate-papos. Hoje o bate-papo vai ser super interessante. Vocês devem estar querendo saber com quem eu vou conversar. Vou conversar com o João Sela, zootecnista formado pela Universidade Federal do Pampa, lá no Rio Grande do Sul. Ele estuda pra caramba. Ele me falou que ele fez pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. Ele tem 2 MBAs, um em agronegócio e outro em nutrição equilibrada para suínos e aves de alto rendimento. E hoje ele está trabalhando com a parte de genética, lá na TopGen, a parte de reprodução, gestão comercial dessas matrizes e desses reprodutores tão importantes para que a gente tenha uma produção de qualidade dentro da suinocultura. A gente vai conversar com ele sobre como que a gente consegue atingir níveis de qualidade tão altos com o auxílio da genética. E depois eu vou dar uma provocada nele, de querer saber como que a nutrição e a sanidade faz esse potencial genético aparecer ou não. Mas vamos lá. Então, por favor, João, se apresente aí para o pessoal com um pouco mais de detalhe, né? Essa apresentação que eu fiz tua ficou meio seca. Me fala aí o que você tem feito de interessante na tua atuação profissional. Então, olá a todos, né? É um prazer participar aqui desse canal, onde eu sou um ouvinte, né? E é muito importante poder estar do outro lado, trazer um pouco da minha experiência também na questão comercial, né? Eu sou formado em zootecnia, como a professora comentou. Uh, me especializei em gestão de pessoas, né? Acho que é um gargalo que o mercado tem, enfim. Uh, e sempre gostei de estudar e acho que a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Então fiz um MBA em agronegócio e um MBA em nutrição de aves e suínos de altos rendimentos, né? Que vai de encontro ao que a gente encontra de desafios no campo, né?
Eu já trabalhei na parte técnica com imunocastração nas OETs, trabalhei em algumas distribuidoras no Rio Grande do Sul e hoje eu estou à frente da equipe comercial da Top Gen, empresa de genética aqui do Paraná, né, de Jaguariaíva, e faço a gestão comercial a nível de Brasil. Então, mais uma vez, é um prazer participar aqui desse bate-papo. Espero poder contribuir com um pouquinho de conhecimento da parte de campo, que é o meu forte, vamos colocar assim. As matrizes da Top Gen carregam a excelência em seu DNA, guiando os produtores e consumidores a um futuro mais sustentável da suinocultura. Resultado de 4 décadas com foco em melhoramento de matrizes e agora potencializado através da atualização genética com o que tem de melhor na Suíça. Não, com certeza, você vai trazer uma experiência muito interessante para a gente, uma visão que talvez, para quem ainda não entrou no mercado, é super legal de ter um contato com quem está inserido no mercado, e para quem já está no mercado, para fazer aquela troca super interessante de informações e ajudar a nossa suinocultura a crescer. E aí, pensando em crescimento, né, já me vem na cabeça que de repente o pessoal mais novo não tenha muita noção, assim, né, do quanto cresceu o consumo de carne suína aqui no Brasil, né? Eu lembro que, assim, na geração da minha avó, era uma geração que tinha um pouco de preconceito com a carne suína, tinha algumas crenças negativas em relação à qualidade da carne. Isso foi sendo quebrado na geração da minha mãe, na minha geração isso já ficou muito mais claro. E o pessoal mais novo talvez ache que é normal o consumo de carne suína como a gente tem nos patamares de hoje. Você tem alguma informação para dar sobre o crescimento que aconteceu nos últimos anos para gente? Então, eu acho que você colocou muito bem, né, as etapas que a gente passou para que esse crescimento hoje fosse plausível, né? Eu acho que o trabalho ainda está ativo, né? Principalmente a associação trabalha muito forte, né, nesses mitos, né, que foram colocados sobre a carne no passado e que prejudicou a nossa cadeia por um período, né? Eu acho que é um trabalho de todos, né? Da parte técnica, da parte comercial, das universidades, né? De desmistificar isso, né? Da carne suína, do consumo, né? O Brasil é o quarto maior produtor de carne suína, né? É o terceiro maior exportador hoje, né? Do mundo. Uh, e a gente, na última década, aí, subiu 35% o consumo de carne suína por pessoa, né? Chegando aí a níveis de mais ou menos 20 quilos por pessoa ao ano. Então, a gente produz muito bem, hoje exporta muito bem, e ainda precisamos consumir um pouco melhor essa carne, né? A gente tem um espaço de consumo para crescer, por pessoas dentro das escolas. Eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer, né, para entrar na merenda escolar, para entrar nas universidades como uma fonte de proteína que é segura, é saudável, né, e tem um alto valor agregado, né, e a gente produz com excelente qualidade, talvez um dos países que consigam produzir suínos de forma mais sustentável, enfim, mais eficiente. Nossa, isso é verdade. E assim, quando você fala que a gente já passou de 20 quilos por pessoa por ano, né? Me vem duas coisas na cabeça que eu acho que é muito importante a gente deixar claro para quem está nos ouvindo. Ainda a gente tem espaço para crescer muito mais. Quando a gente compara, por exemplo, com a Alemanha, eu não estou com os dados aqui, mas se vocês derem uma busca aí na internet, vocês vão achar alguma coisa de consumo per capita na Alemanha, acho que por volta de 40 ou 50 quilos por ano. Então, a gente ainda come metade do que a população alemã costuma comer, por exemplo, né? Claro que são hábitos diferentes, culturas diferentes, mas quando a gente olha para o Brasil, a gente não tem esses dados de forma muito clara, né? Mas a gente sabe que tem uma discrepância dependendo da região ou do estado, né? Quando a gente compara os estados do sul, que são grandes produtores, o consumo é maior, por exemplo, do que da região norte, que não tem o hábito da carne suína no seu cardápio. E a gente tem uma série de questões culturais e clima e concentração de produção, mas a gente tem espaço para crescer dentro do Brasil e a gente, como terceiro maior exportador do mundo, ainda tem espaço para crescer lá fora, porque também tem muito país que está interessado na nossa carne e que, de repente, a gente pode estar fornecendo para eles. Mas aí, assim,
Para quem consome a carne suína, a gente já sabe que é uma carne extremamente versátil, extremamente saborosa, né? E que se a pessoa sabe trabalhar com ela, é uma carne extremamente suculenta, perfumada. O pessoal atribui essas características da qualidade da carne a uma característica natural desses animais, ou a gente consegue selecionar isso com genética? Então, a carne tem alguns quesitos que são naturais, né? Mas ela precisa ser trabalhada, assim como ah, todo melhoramento genético, né? Ele traz resultado quando for guiado para alguma direção, né? A gente, se for olhar um pouquinho para trás a produção de suínos, né? A gente focou muito em suíno light há 20 anos atrás, né? Era o que o mercado buscava e pedia, a indústria pedia para a gente, né? Então, as empresas de genética, de uma forma geral, buscaram por um animal que tivesse uma gordura de subcutânea menor, né? Uma espessura de toucinho menor, e isso fez com que a gente acabasse perdendo outras características, né? De qualidade de carne. Então, quando você seleciona para alguma característica, normalmente você deixa outras características de fora. Você teria um exemplo, assim, do que a gente, quando escolhe uma coisa, abre mão de outra? Eu falo que na vida, cada escolha implica numa renúncia, né? O que você pode falar pra gente que foi escolhido e a gente renunciou ao quê com essa escolha? Então, por exemplo, quando você seleciona por uma gordura subcutânea menor, né, você acaba interferindo em toda a cadeia de gordura de um animal, inclusive a gordura intramuscular, que é a gordura responsável pela suculência, pelo sabor, enfim. Então você não consegue separar um tipo de gordura de outro no programa de seleção, né? Ah, então, o melhoramento genético ele é muito demorado e você precisa ter as características muito bem definidas na busca de um animal, né? Por exemplo, puxando o assado para onde eu trabalho, né? O foco do melhoramento genético que a gente faz na Top Gen, ele é o mesmo há 20, 25 anos, né? Então a gente busca um animal, sim, que seja produtivo, que entregue número de leitões nascidos vivos, mas a gente não abre mão de uma carne de qualidade, com uma gordura intramuscular uh, que seja no mínimo de 2%, né? Com uma coloração que seja mais avermelhada do que esbranquiçada, né? Então, tudo isso compõe um programa de melhoramento genético. Cada empresa tem o seu, a gente não consegue, eu não consigo falar pelos outros, né? Então, por isso que eu puxo para mim. O que a gente trabalha é um equilíbrio, que o animal seja produtivo, sim, porque ele precisa entregar resultado de conversão, de GPD, de ganho de peso ao dia, né? Mas ele não pode abrir mão de ter uma carne com uma coloração atraente no mercado, na gôndola, de ter uma gordura que deixa essa carne suculenta, porque o que vai nortear o futuro da suinocultura é o consumo de carne. Então, na nossa visão como empresa, né, ou como produtor de genética ou melhorador de um animal, a gente busca um animal que tenha equilíbrio entre produção e uma qualidade de carne superior, né? Então, É um ajuste fino ali de quantidade e qualidade que é complicado, né, para a gente mexer ali naquele botão de sobe aquilo, desce aquilo, para chegar no equilíbrio. E pensando nisso, a gente precisa de 2 indivíduos aí para gerar o nosso produto, né, precisa da matriz, precisa do macho reprodutor. Como é que tá a contribuição deles para essas características que vocês querem a quantidade de leitões e também querem a qualidade da carne? O quanto o macho e a fêmea influenciam nessas características? então, se você for pensar biologicamente, o produto final é 50% composição de uma linha materna e 50% de uma linha terminadora, né? De um macho reprodutor. Uh, o produto final ele é composto por metade de cada um dos progenitores dele, da linha materna e da linha paterna, né? Uh, o que acontece historicamente, né? A linha materna, ela sempre foi selecionada com maior peso para as questões reprodutivas, né? Então, o número de nascidos vivos, leitões desmamados, produção de leite, número de tetas.
E na parte do terminador, então se deposita toda a questão, ou com maior intensidade, a questão de qualidade de carne. Índices de indústria, né? GPD, ganho de peso diário, conversão alimentar, o quanto ele precisa consumir de ração para depositar 1 quilo de proteína, né? Enfim, tamanho de pernil, padronização de corte, né? Mas o que a gente precisa ter na cabeça é que esse animal, esse animal da terminação, né? O produto final que vai para engorda, vai para abate e chega às gôndolas do mercado, ele é 50% da linha materna e 50% da linha paterna. Então a gente não pode esquecer de produzir na matriz, né, na linha materna, animais que carreguem também traços de boa qualidade de carne, traços de padrão de pernil, de tamanho de corte adequado ao mercado. Não depositar só nela questões reprodutivas, claro que são muito importantes, né? Mas ela precisa ser equilibrada. Então, esse que é o que a gente busca hoje como matriz, encontrar um equilíbrio entre reprodução e produção também na linha fêmea, né? Não depositar toda a parte de produção na linha macho, né? Então, esse é o grande desafio de hoje, né? Nossa, com certeza. Assim, eu não sou da área de reprodução e realmente é, isso que você falou é muito real, né? Você ter 50% da genética daquele animal, que vai ser o seu produto, né, que vai para a prateleira, 50% da genética é da fêmea, né? Então não adianta falar que só a linhagem do macho tá dando a característica daquela carne. Você tem a linhagem da fêmea dando ali um peso importante para aquilo. E agora me veio na cabeça que assim, deve ser mais difícil você fazer uma fêmea, uma reprodutora de qualidade do que um macho de qualidade, porque o macho de qualidade, sim, ele tem que ter uma contagem espermática legal e tudo mais, e as características para fazer músculo, vamos colocar assim. Agora, a fêmea, ela tem que ter essas características boas, né, de fazer um produto de qualidade e ainda ser uma boa multiplicadora, uma boa receptora para fazer esses leitões. Quanta responsabilidade a gente está jogando nessa matriz, hein? Então, e cada vez, Letícia, a gente quer fêmeas mais hiperprolíferas, né? Que tenham mais produção de animais, ah, que a tua máquina te dê mais resultado, né? Eu gosto de comparar a fêmea suína com uma máquina de produção, né? Ela é feita para produzir leitões, né? E realmente o que você colocou é uma verdade, né? O, o, as características que se selecionam no macho terminador são mais fáceis, né? Elas caminham todas na mesma direção, são direção de produção, né? É o que cresce mais rápido, é o que come menos ração e converte em mais peso, é sempre o mesmo foco. Quando você puxa para esse foco de produção, você acaba tirando o peso do foco reprodutivo. Então a gente gosta muito de falar a palavra equilíbrio, porque na fêmea a gente não busca nada mais do que equilíbrio, né? A gente busca que ela vá crescendo o seu número de leitões nascidos vivos, que esses leitões nascidos tenham uma alta viabilidade, né, ao nascer, que essa fêmea consiga levar eles ao pé, né, com a quantidade de leite que ela produz até mais tempo possível, mais perto do desmame, né? E também que ela tenha características de qualidade de carne, né? Coloração, gordura intramuscular, tamanho de pernil, de lombo, enfim, tudo também da parte de produção, né? Que se você for falar com o mercado, quem não conhece a fundo essa questão, né? Deposita tudo isso realmente na linha de machos, mas o, o animal de abate é 50% de cada um. Então, se você, vamos dizer assim, se você depositar tudo isso no macho e usar uma fêmea só reprodutiva, você só vai poder atingir 50% do teu potencial, que é o que o macho vai te entregar naquele produto final. E a gente precisa cada vez mais, sim, ter um animal com maior qualidade, né, de produto final. Nossa, e agora eu vou jogar um momento polêmica, que você falou um negócio aqui que se eu não tocar nesse assunto, os meus alunos vão comentar lá no vídeo e falar: "Ah, a professora fala uma coisa em aula e quando estão filmando ela fala outra". Então vamos falar dessa fêmea hiperprolífera aí, porque a minha área é a de sanidade. Então quando eu falo de sanidade, eu estou falando de uma população animal e a transmissão de doenças entre esses indivíduos. E quanto mais indivíduo, maior a chance de transmissão de doença e
se a gente for pensar especificamente na fêmea se reproduzindo ali, gerando um número muito grande de leitões, a gente tem uma alta densidade populacional ali naquela baia, né? E talvez não tenha o número de tetos adequado, e aí a gente não tem uma colostragem boa, e essa fêmea ela vai se desgastar muito rápido, você vai ter que fazer uma reposição de fêmeas uma alta taxa e está sempre trazendo animal novo para o seu rebanho, que são indivíduos que estão chegando, talvez portadores dos agentes patogênicos, e vão entrar ali para aquele grupo. Então, assim, eu olho a fêmea como assim um, um diamante ali daquela granja, né? A gente tem que proteger aquele animal e, por ser um animal caro, né, a gente tem que usar ele bem ao longo do tempo produtivo. E o que eu vejo é um descarte precoce muito grande de fêmeas no Brasil. O pessoal, a hora que terminou que aquela fêmea acabou de se pagar com a sua produção, ela é descartada. Tipo, o pessoal não está lucrando com aquela fêmea, porque descarta ela muito cedo, porque ela está desgastada por uma série de motivos. E eu me questiono se às vezes a hiperplurificidade não está impactando um pouco mais ainda essa fêmea. Me convença que não tem nada a ver, ou que fala, não, Letícia, realmente tem conexões. Então, Letícia, tem conexões? Obviamente que tem. Ah, por isso que eu chego a ser chato nessa palavra. Tudo parte de um equilíbrio, tá? A sua fêmea, para ela ser hiperprolífera, primeiro ela tem que ser resistente a doenças. Ela tem que ter um aparelho locomotor que suporte os desafios de piso que ela vai encontrar nas diversas granjas onde ela vai ser desafiada depois de sair da minha granja lá de genética. Eu vou colocar em granjas que tem um piso ruim, eu vou colocar em granjas que não tem controle de temperatura. Então, o animal precisa estar preparado. E por isso que eu te falo que essa seleção ela precisa ter o mesmo foco há muito tempo, né? Essa questão de você estar trocando foco de seleção, né? Você demora muito para colocar isso num produto fêmea. Então, de novo, puxando para o meu assado, mas não é porque é a empresa que eu trabalho, mas é porque é o programa de melhoramento do qual eu tenho conhecimento a fundo, né? A gente tem matrizes aqui no Brasil que estão há 40 anos sendo adaptadas à realidade brasileira. E a gente traz material genético de uma empresa da Suíça, né, para fazer melhoramento dos índices de produção e reprodução dessa fêmea. Mas a base de tudo isso é você estar sempre caminhando no mesmo foco. A gente quer que aumente um leitão? Quer, mas primeiro a gente quer que ela tenha uma teta para esse leitão, né? E que ela tenha capacidade de ingestão de alimento para produzir leite nesse teto. Então, o último passo é o leitão, não é o primeiro passo o leitão. Então, a hiperprolificidade é importante, mas o animal precisa estar preparado para receber esse aporte de mais uma vida, enfim, mais um leitão que ela vai ter que desenvolver. E aí não é só nascer, é ser viável e é ir até o desmame com baixo custo. Porque se esse leitão nascer não viável, com baixa viabilidade, o investimento que eu vou ter que fazer nele não paga o lucro que ele me daria. Então, ele está me trazendo um prejuízo. Então, a palavra-chave é equilíbrio, né, nessa busca, né? E na questão sanitária, só para não perder o gancho, não é eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas isso também tem que estar no programa de melhoramento genético, tá? A fêmea, você trabalha com sanidade, sabe que já existem, a gente traz genes resistentes a E. coli, por exemplo. Então, a gente tem linhagens dentro da nossa, nas linhagens de bisavós, onde elas são expostas a E. coli F18, F4, né, doença do edema e diarreia neonatal, e elas não se contaminam. Então, é um animal que foi sendo selecionado para resistir a infecções. Também faz parte do equilíbrio para depois você jogar um leitão a mais nessa fêmea e tornar ela mais prolífera possível, né? No equilíbrio. A gente vai chegar num linear onde não vai ter como crescer mais. Não vai ter capacidade de aparelho mamário, não vai ter capacidade de ingestão de alimento para produzir leite, a gente vai estagnar. Ela não vai chegar a 30 leitões por ninhada de média, né? Então a gente precisa buscar esse equilíbrio, mas ficando preocupado sempre com a parte que vem antes do leitão, né? O leitão é o de menos. Existem fêmeas aí com
linhagens de fêmeas que têm alta taxa de nascimento de leitões, mas isso não quer dizer que é viável ou rentável para o produtor. Então, você tem que buscar um equilíbrio. Então, agora a gente vai para o momento polêmica com o nosso suinocultor. Já não arranjei encrenca com você, vou arranjar encrenca com o ouvinte, então. Você está querendo me dizer, de repente, que vocês estão produzindo um animal que é tipo uma Ferrari e que quando vocês estão entregando para o pessoal, eles estão colocando uma gasolina de baixa qualidade e colocando pneu ruim para essa Ferrari rodar, de repente? Porque, de repente, eles estão pegando aí um negócio super potente e esse animal superpotente não está manifestando as características que poderia manifestar com o rendimento que vocês gostariam que tivesse, porque existe alguma coisa que precisa ser melhorada na estrutura ali ou no manejo. Concordo, eu concordo com essa tua colocação, mas tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. A gente entrega um potencial genético, tá? A fêmea tem um potencial genético X, tá? Você precisa atingir todos os elos para chegar nesse potencial máximo. Ambiente, nutrição e sanidade, basicamente são esses três. Então, se você falha em algum deles, você não atinge o potencial máximo dessa fêmea. Em contrapartida, né, a gente, a Top Gen, se preocupa também em ver o lado do produtor, né? Você falou da Ferrari, é uma analogia que a gente já usou. Se produzem Ferraris para andar na estrada de chão, não é o melhor veículo para o caminho que a gente está oferecendo. Então a gente precisa entender quais são as granjas que a gente tem no Brasil hoje, qual é o manejo que a gente tem, né? Qual é a mão de obra, que é uma coisa que é muito importante, né? Cada vez mais a gente pensa em produzir fêmeas mais autossuficientes. O que é isso? Que fazem a aparição no menor tempo possível, com menos intervenção, que sejam mais dóceis que os leitões. Por quê? Porque isso tira a necessidade de uma mão de obra, que cada vez está mais difícil de conseguir e mais cara, né? Assim como já é na Europa, o reflexo no Brasil vai ser o mesmo. Então, sim, a gente entrega um animal hoje que tem mais potencial do que as granjas, né? Acho que todas as genéticas hoje entregam um animal que tem potencial. Cabe a quem for escolher esse animal entender todos os animais, porque embora todos sejam da mesma raça, né, são animais totalmente diferentes, são de origens diferentes, tem uma questão de adaptação ao clima, à granja, de alguns de 40 anos, outros vêm da Europa direto para dentro de uma granja. Então, a pessoa que for fazer a aquisição de um material genético, ela precisa entender o que ela tem de aporte lá dentro da sua propriedade, da sua granja, e ver qual dos materiais genéticos vai se adequar melhor ao tipo de manejo, de instalação, de ambiente que ela vai oferecer para esse animal, né? Então, existem lugares que você poderia colocar a Ferrari aqui, que ela ia andar muito bem, mas existem lugares que seria melhor você colocar uma caminhonete 4x4, né? Fazer uma analogia, continuar a analogia dos carros, né? Não, acho que é isso. E uma coisa que a gente precisava olhar é que assim, a ciência e o desenvolvimento do conhecimento, às vezes, ele não está indo igual em todos os setores, vamos colocar assim, se a gente for colocar genética, nutrição, bem-estar e sanidade, às vezes algum acelera e passa um pouco na frente. Então, os outros têm que correr atrás, né? E o suinocultor está no meio desse mundaréu de novas informações e tem que ir se adaptando. Então, é legal, às vezes, para o suinocultor, o pessoal que está a campo, não ficar chateado quando a gente fica dando essas cutucadas de, vocês têm que melhorar isso, têm que melhorar aquilo, porque são ações de melhoria. A gente não está falando que está ruim, mas é que dá para melhorar. E aí, se fica melhor, por que não, né? Então, esse é um momento polêmica, mas a gente quer ser amigo ainda, tá? Por favor, não pare de assistir, não. Se inscreve no canal e continua assistindo, que a gente não terminou de conversar, não. Mas, Eu quis dizer que esse tipo de cobrança que a gente faz, o produtor, é a mesma cobrança que a gente recebe como fornecedor de material, né? Então, a gente precisa digerir isso, entender de que maneira a gente pode melhorar esse animal para cada vez estar correspondendo melhor à necessidade do produtor, né? Ah,
é muito fácil você pedir, eu quero um leitão a mais, eu quero um leitão a mais, eu quero um leitão a mais, se você não está dando a nutrição suficiente para esse leitão a mais. Então, muitas vezes, é que nem você falou, tem coisas que crescem mais rápido. A nutrição é muito mais rápido para você fazer uma mudança. Você tem o resultado, sei lá, 15, 20 dias depois que você troca a tua dieta, você já começa a ter resultado. A genética precisa de quantas gerações vendo esse animal produzir para ver se realmente eu consegui implantar aquela característica nele. Então é um trabalho muito mais demorado. E por isso que eu sempre te falo assim que é importante que o foco não mude, entendeu? Que, claro, ele vai se ajustando, mas que seja sempre o foco numa boa mãe, numa mãe dócil, né? Num animal que não morra, né? Que seja resistente à infecção, resistente a piso ruim, porque, infelizmente, é o que a gente tem hoje nas nossas granjas e com uma capacidade de investimento muito reduzida, né? É muito fácil eu chegar como genética lá na propriedade e falar assim, não, eu vou te vender uma fêmea aqui e eu preciso que você mude o piso, coloque aquecimento nos leitões, enfim, faça uma série de mudanças, mas isso não é viável. Hoje não é viável para o produtor. Então a gente tem que ter também esse entendimento de que muitas vezes é a gente que precisa se adequar ao que o campo nos mostra, né? Às vezes a gente precisa cutucar eles, pedir para que eles se melhorem alguns pontos e às vezes a gente precisa ter uma autorreflexão e mudar o nosso entendimento de produto também para fornecer para esse público, né? Eu acho que hoje está muito mais fácil das pessoas pesquisarem, né? O que cada material genético entrega, o que cada nutrição entrega, o que cada protocolo sanitário consegue entregar, né? E fazer o entendimento disso para dentro da sua propriedade é muito importante, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente cutuca, a gente quer que todo mundo cresça, né? É, porque no fim das contas, assim, o que que a gente quer? A gente quer mais suinocultor produzindo mais carne de qualidade, vendendo mais, exportando mais. A gente quer o Brasil crescendo, né? E todo mundo tem que ir empurrando o outro, né? Falou, amigo, vai mais para lá, vai mais para cá, que a gente vai tudo junto. E aí a gente falou bastante dessa questão da contribuição genética da fêmea, do macho, de como ajustar isso. E aí a gente chega nesse leitão que ele vai ter um desenvolvimento lá, ele vai atingir, de repente, essas expectativas de produção que a gente está tendo. Ele chegou lá no abate e virou um produto agora na prateleira. Como é que está a questão do mercado com os cortes tradicionais, os cortes premium ou premium, como o pessoal fala por aí? O mercado ele está igual estava antes, está mudando, vai mudar mais? O que que você acha? Olha, eu acho que a tendência é de mudança, tá? Porque o que eu tenho visto nas gôndolas do supermercado, enfim, nas propagandas, né, é um foco maior em cortes diferentes, né? Se fala em carnes premium, né? é, isso tem muita distinção nisso. O que seria uma carne premium? Seria um corte diferente? Seria de um animal com uma gordura diferente? Então, eu acho que isso é muito abrangente, esse premium, né? Eu acho que sim, que o mercado está mudando, que a exigência de consumo está mudando e que cada vez a gente quer um produto de maior qualidade. A gente sabe que hoje o suíno consegue entregar uma carne de maior qualidade do que a carne geral que está sendo entregue. A gente tem essa consciência, né? E eu acho que o produtor está começando a se dar conta disso também. E eu acho que muito desse aumento de consumo está linkado a isso, né? Principalmente a questão dos cortes, né? Cortes menores, embalados de uma maneira mais atrativa, expostos de uma maneira mais atrativa nas gôndolas do mercado. Isso é um trabalho que vem de muito tempo e que a gente está colhendo resultado nesse consumo per capita que está aumentando. Eu acho que ainda cabe mais crescimento, tanto na questão de corte, quanto na questão da qualidade em si do corte, né? Da coloração, do tempo de prateleira, né? Da gordura intramuscular, né? Se fala em suculência, né? Essa suculência nada mais é do que gordura entremeada no músculo. Então, a gente precisa, como setor suinícola,
entregar, o poder fornecer para o consumidor essa escolha. Assim como você tem na cadeia de bovinos, cortes de melhor qualidade e cortes de menor qualidade, né? Vai muito da genética, vai muito do tipo de alimentação, e a gente precisa entender isso e se espelhar ou continuar se espelhando, né, para também entregar essa opção para quem for consumir no futuro, né? A partir de agora. Com certeza. E quando você estava falando, você me falou do corte, do porcionamento que é oferecido, né? Eu lembro que quando eu era mais nova, às vezes eu perguntava para minha mãe, né, vamos comer alguma carne diferente, não sei o quê, e ela falava, não dá para eu comprar um pernil de suíno, porque a nossa família é pequena, para fazer um pernil inteiro, né, pra uma família, na época que era minha mãe, meu pai, eu e minha irmã. E hoje a gente acha, não necessariamente pernil, mas outros cortes, né, embalados de forma menor, que uma pessoa solteira, ela consome aquilo, né, ela compra aquele aquela porção menor e ela vai desfrutar de uma carne de alta qualidade, seja ela um corte tradicional ou um corte premium, tanto faz, né. Então acho que tem muito a ver também de entender o que que o mercado consumidor quer, além da qualidade, que ela tá lá, essa qualidade, né. A gente vem batalhando aí há décadas no na suinocultura para ir melhorando a qualidade da carne em vários aspectos, não só no aspecto do que o consumidor quer, né, de sabor, de odor, mas também na segurança dessa carne, né, de você ter certeza que aquilo não vai veicular nenhuma enfermidade para ninguém. Então, acho que é bem importante a gente ter isso claro. E aí eu fico pensando, se o mercado começar a exigir esses cortes especiais ou carnes, linhagens especiais, de alguma característica, assim, muito específica, a gente tem como atender esse mercado hoje? Eu acredito que sim, Letícia. Eu acho que o início desse trabalho já foi feito. Eu acho que ele se espelha sempre de trás para frente. Se a gente está falando disso hoje, é porque o mercado consumidor já está nos cobrando isso, né? Senão a gente não estaria falando nisso, estaria falando aqui em produzir mais e entregar mais, e não. A gente está falando aqui em qualidade de carne. Então eu acho que existe já esse nicho, né? A gente já está explorando e a gente tem potencial de fazer com que esse nicho cresça em relação ao padrão, vamos colocar assim, né? Uh, uh, eu vejo que as integradoras, as empresas já estão com linhas de carne temperada, de carne de cortes selecionados, de animais do rock, né? Que nada mais é do que um animal que tem mais gordura intramuscular, que tem uma coloração diferente, né? Enfim, eu acho que a gente já está caminhando para esse sentido. Eu acho que a gente só precisa se preocupar em colocar isso também na questão das fêmeas, tá? Porque a gente não pode continuar dependente somente do macho terminador, né? Se a gente quer realmente ter um salto na melhor da qualidade, tem que vir de ambos os lados para que o produto final consiga resultado maior e mais rápido, né? Nossa, eu acho que essa conversa foi esclarecedora, né? Mostrar para a gente como que a genética pode contribuir para um produto melhor na prateleira, né? E qual o caminho e quais esforços que a gente precisa ter para conseguir chegar nisso. Lembrando, né, que a genética só vai funcionar se o ambiente estiver bom, se a nutrição estiver boa, se a sanidade estiver boa, que senão a gente não vai conseguir produzir aquele animal lá prometido, vai ficar só na promessa, não vai se cumprir. Então, todo mundo da cadeia produtiva vai ter que se esforçar para conseguir gerar esse produto. Olha, eu não sei que horas que vocês estão ouvindo esse episódio, mas aqui que a gente tá gravando é fim da tarde, eu comecei a ficar com fome, viu? Eu já tô pensando o que que eu vou jantar. Então, você quer acrescentar mais alguma coisa, João? Na verdade, agradecer, né? Agradecer pela conversa. Eu acho que espero ter contribuído de alguma forma, né? E, enfim, dizer que a gente tem se preparado como genética e que essa atualização é constante, a gente está todo o tempo buscando o que o mercado precisa, né? Tentando atingir todos os elos da cadeia, não só a produção, mas também indústria e consumidor final, né?
e que acho que cabe também a todo mundo que está nessa cadeia fazer uma autorreflexão, né? Ver de que maneira que a gente pode entregar um resultado melhor para que a gente, como cadeia, né? Muitas vezes a gente é concorrente, mas a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Caminhando para uma mesma direção, né? Então entender que a gente pode sim entregar um animal melhor, a gente pode produzir uma fêmea mais viável, né? Que tem uma qualidade de carne, né? Pra você ter uma ideia, hoje a gente comentou do Duroc, né? Que é o mais famoso, né? Mas a gente tem a mesma gordura intramuscular e a mesma coloração que o Duroc tem no nosso programa de melhoramento genético. Então, uma fêmea da gente e um Duroc tem a mesma carne hoje, né? E isso numa fêmea hiperprolífera, né? Então, é buscar um equilíbrio dentro de toda a cadeia, a nutrição está cada vez mais ajustada, cada vez melhor, né? Fazendo com que essa fêmea consiga consumir o suficiente para produzir leite, para desmamar leitões. A sanidade também, né? Você é expert nisso, todo o tempo se reinventando, buscando alternativa, né? E eu acho que cabe também a questão de genética, entregar um animal mais viável, né? A gente não vem ao caso, né? Mas você comentou antes a questão de mortalidade, né? Na minha cabeça, como zootecnista e como profissional da área de suinocultura, né? A gente leu relatos de 10, 12% de mortalidade de fêmeas ao ano, né? E na minha percepção isso não cabe porque você não existe você ter uma fábrica produtiva com 12, 13, 10% das suas máquinas quebrando todo ano, né? Então a gente precisa repensar isso. Repensar como estrutura de empresa, né? Talvez que dê um leitão a menos, né? Mas que viva mais, que tenha uma qualidade de vida superior, que adoeça menos, que a gente precisa usar menos antimicrobiano. Tudo isso é importante a gente levar nos nossos programas de melhoramento, e não só a questão de produção. A gente precisa fazer o produtor entender que o número de cabeças não é importante. É importante, mas o que é importante é a viabilidade, é o quanto sobra de financeiro para ele no final do mês. Então, se a máquina dele quebrar demais, se ele ter que estar reparando com remédio a todo tempo, isso vai tirando viabilidade da produção. Então, é buscar um equilíbrio aí também, né, nos outros concorrentes que são nossos parceiros também. Enfim, a gente está sempre aberto a ouvir do mercado, do produtor, do aluno, de quem tiver coisas para nos passar, a gente sempre analisa com muito carinho e, se for possível, vai sim para o nosso material genético e vai para as gôndolas do mercado. Sim. Nossa, muito legal, assim, a gente encerrar, o programa com essa fala. Já estou me segurando aqui para não começar a falar mais um monte de coisa, que você tocou num assunto, assim, que eu amo, que é essa que eu fico inconformada, que é as pessoas aceitarem essas perdas, 10, 12% de perdas, que você deu esse exemplo. Eu tenho dezenas de exemplos na área de sanidade, que aceita não sei quanto de diarreia, aceita não sei quanto de meningite, aceita não sei quanto de pneumonia. E eu falo, gente, eu não aceito. Assim, eu sei que é difícil o zero por Prolapso, né? cento, mas, pelo amor de Deus, não dá para aceitar tudo isso. Então, não vamos entrar na polêmica aqui, vamos fechar esse episódio aqui de uma forma leve, mas essa questão do eu aceito essas perdas, a gente vai ter que conversar 1 hora sobre isso com o suinocultor, porque não dá para aceitar, alguma coisa realmente está errada, e não que o suinocultor está fazendo errado. É assim, é o conjunto da obra, né? O veterinário, o zootecnista, o agrônomo, o técnico agrícola, todo mundo ali tem uma parcela de responsabilidade. E a questão é de repente nesses 10% ali, 5% aqui, 8% ali, que está indo embora a lucratividade. Então a gente precisa olhar para esses pequenos números que talvez façam grande diferença lá no final. E eu acho que o salto para a gente sair do terceiro maior exportador para daqui a pouco ser o maior exportador do mundo tá nesses detalhes, tá? Tá no, quando o mercado da Europa lá vai começar a olhar para cá e vai exigir que a gente não corte dente, não abata leitão não viável, né? Então a gente precisa se preocupar com isso antes da exigência vir. A gente já sabe como é lá.
A gente sabe o que eles exigem lá para consumir carne, né? E a gente já traz material genético da Suíça, né, por causa disso, porque as matrizes lá já estão em conformidade com isso, né? Então é uma matriz que pare fora de gaiola, que é uma outra questão que a gente vai ter que discutir daqui a pouquinho, vai ter que sair das gaiolas em algum momento, né? O animal está preparado para isso? As genéticas estão pensando em preparar um animal para quando essa exigência vier, né? Então tudo isso a gente precisa ponderar, né? Enfim, algumas fazem, algumas não fazem. Não estou aqui para puxar para o nosso lado ou para o lado de alguém, né? Mas a gente precisa, como cadeia, pensar nisso. A gente precisa estar preparado porque as exigências não vão parar, elas vão cada vez crescer porque a gente está crescendo como produtor, está crescendo como exportador, né? Então, a gente é muito de correr atrás sempre do rabo, né? Sempre dando volta atrás. A gente precisa pensar em antecipar os comandos, né? Antes do comando vir, a gente está pronto já para resolver o problema, né? E aí vai de genética, vai de nutrição, vai de sanidade, vai de tudo um pouquinho, né? Então todo mundo tem que assumir a sua parcela de culpa, né? E tentar resolver o problema, né? Ficar empurrando para o outro não é solução nenhuma, né? É verdade. Se todo mundo pegar o seu pedacinho ali e resolver, o conjunto acho que vai ser beneficiado. Ah, maravilha essa conversa, João. Adorei realmente conversar com você. Me deram esse desafio de conversar, né, num tema que eu não transito muito, né? Eu fico lá na parte de sanidade. Vai conversar sobre genética e qualidade de carne. Eu falei, ai meu Deus, vamos lá aprender, né? E eu aprendi muito com você hoje. Queria te agradecer e fazer um convite para o pessoal que está nos ouvindo para ir também assistir e ouvir os outros episódios que a gente tem gravado aqui sobre os temas de genética, de nutrição, de bem-estar, de sanidade. E o Suinocast, o Suinocultura Faixa Preta, tem bastante material para vocês se aprofundarem aí e acharem soluções para a sua suinocultura. Então, agradeço novamente, João, a sua presença e espero te encontrar em breve. Até mais. Eu que agradeço. Até mais.